receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão, ou a tal varoa, é perfeita, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. Tem algumas Bíblias, algumas traduções que dizem que é um mundo de maldade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É forte essa palavra, hein? Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem e nenhuma mulher pode domar a língua. É um mal que não pode se refrear. Está cheia de peçonha mortal. Algumas traduções dizem está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Pode sentar-se, amados servos do Senhor. Amados, nós somos convertidos a Cristo Jesus. E temos que converter, e essa é a grande batalha do crente, convertermos a nossa língua. É a parte mais difícil que um crente vai enfrentar durante toda a sua trajetória como cristão, é lutar para converter a sua língua, porque a língua, ela vai refletir o que nós somos, porque a Bíblia diz que a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, do que a nossa mente está cheia. E quero dizer para vocês que durante a minha juventude fui um homem muito rebelde, por isso que Deus me coloca muita gente rebelde do meu lado, muitas vezes, para mim estar ensinando, para mim estar compartilhando com eles algumas experiências que eu já passei. Mas na minha juventude eu fui para o Partido Comunista e fui para a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, lá no Brasil, e a minha língua era uma língua que só saía palavras de maldição. Da minha língua só saía palavras malditas contra os patrões, contra o governo, sempre estava em rebelião contra os governos. Mas, ao momento que eu aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu comecei a dizer para mim mesmo, e esta palavra foi uma palavra rema para a minha vida, uma palavra assim que eu sempre levo em conta, porque a partir do dia que eu aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu comecei a mudar o meu linguajar, comecei a mudar as palavras que eu falava antes. No momento que eu ia abrir a minha boca para dizer alguma palavra, eu começava a mudar, porque nós somos como um balde
de água suja que começa a entrar água limpa. E até que toda a água limpa da chuva ou de uma torneira que nós colocamos ali, a água suja tem que ir saindo para fora, até que saia toda e aquele balde fique um balde de água limpa. Assim somos nós, todos nós chegamos de uma maneira na igreja e temos que ser limpados, por isso que nós necessitamos da conversão. E hoje, como é um culto de Santa Ceia, é um culto para nós levarmos realmente um puxão de orelha para que nós venhamos mudar a nossa maneira de falar como crentes. Nós necessitamos urgentemente mudarmos a nossa maneira de falar com as pessoas. Deus. E eu quero dizer em alguns tópicos, quero falar da mulher, quero falar do homem, quero falar dos amigos. Uma das coisas que acontece e que tem destruído muitas igrejas, e espero que o pastor Mário nunca deixe se projetar aqui dentro da igreja a fofoca, porque a fofoca ela entra através da língua das irmãs linguarudas e dos irmãos fofoqueiros, e começa, e existe 4 classes de demônios dentro da igreja, irmãos: os difamadores, os caluniadores, os burladores, os que andam de fofoca dentro da igreja e que destroem muitas vezes as igrejas, irmãos. Por isso que nós temos que levar muito controlado essa questão dentro da igreja. Sempre que surgir uma fofoca dentro da igreja, o pastor e a pastora têm que chamar as pessoas e conversar com elas e zerar aquela situação para que não prossiga mais essa coisa contaminando a igreja, e de repente quando vê, pá, explode, sai 10, 15, 20 pessoas da igreja por uma palavrinha errada às vezes que alguém disse, ou por uma fofoquinha que alguém começou dentro da igreja. Amados e amadas irmãs, vamos começar a cuidar da nossa língua. Cuidar para quem você fala dos teus problemas. Temos a pastora, temos o pastor. Se você tem um problema, você tem que vir ao pastor e falar com o pastor. Não tem que sair por aí falando para todas as pessoas. Porque quando você começa a falar os teus problemas para as pessoas, muitas vezes elas começam a rir da tua cara. Se você começa a dizer, não, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, as pessoas começam a rir. Muitas vezes está quebrado, está ralado. É assim. As pessoas, em vez de nos ajudar, elas começam a sair por aí. Esta é a classe de demônio que são os burladores, os gozadores. E você fala que vai ser alguma coisa na vida e eles saem rindo. Ah, aquele lá diz que vai ser pastor, aquele lá diz que vai ser cantor. As pessoas saem rindo de ti. Nós temos exemplo bíblico, porque José, a partir do momento que ele falou para os seus irmãos e falou para os seus pais, foram os primeiros a levantar-se contra ele. Chegaram a tal radicalidade que levaram ele, jogaram ele dentro de um poço, depois tiraram ele do poço e venderam aos mercadores egípcios. Quando nós começamos a falar as coisas que Deus vai falar conosco, irmãos, pode contar que você vai ter muitas lutas na tua vida. Por quê? Porque você começa a falar algo que o Espírito Santo de Deus falou que vai fazer contigo. E a partir do momento que você começa a falar para os outros, as lutas vêm e você pode correr o risco até de ser derrotado naquele projeto. E muitos crentes têm sido derrotados justamente porque são linguarudos e começam a falar aquilo que Deus vai fazer nas suas vidas. Eu quero dizer que aqui em Portugal, como lá na Espanha e quase em toda a Europa, nós temos um problema. Irmãos e irmãs principalmente, não fique ligando para as irmãs toda hora. Não fique utilizando o teu moche, o teu Laika, o telefone fixo que você tem para ficar falando 2, 3 horas com as pessoas. Eu estou na casa da irmã Lourdes e eu vejo algo muito positivo que eu nunca tinha visto em nenhuma mulher de Deus até hoje, irmãos. Ela liga, ela fica falando com as irmãs lá da guarda, ela só fala de Jesus, irmãos. Ela só fala da palavra de Deus. Essa mulher é um exemplo para mim e um exemplo para vocês. Porque ela fica 2 horas no telefone, mas ela só fala de Jesus e da Bíblia, explicando, evangelizando e discipulando aquelas mulheres lá distante onde estão. E muitas vezes as irmãs ligam
pessoas e ficam ali, como aqui na Europa a ligação é grátis, se fosse lá no Brasil você ia pagar uns bons reais pelas ligações que você faz, mas você fica ligando e fofocando e dizendo, não, a irmã tal, não sei o que, ganhou oportunidade, coisa e tal, e começa, aí que começam as pequenas fofoquinhas, amados, que vão crescendo e quando vê, estão quase que destruindo uma igreja ou chegam a destruir igrejas. E nós sabemos, né, pastor Mário, lá no Brasil, quantas igrejas com 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, quando vi, pá, você destruiu a igreja, saiu a metade da igreja. Por quê? Por fofocas, coisas que começam a ser levadas. Então nós temos que começar a ter esse cuidado. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que aprender a ouvir. Nós temos 2 ouvidos para aprender a ouvir as pessoas. Agora, se uma pessoa do mundo nos liga, irmãos, nós temos que atender bem. E se ficar 1 hora, 2 horas, você atenda. Eu estou dizendo para nós como irmãos, e hoje é culto de Santa Ceia, realmente para nós puxarmos as orelhas, para que a gente venha ter um comportamento adequado nesta questão. Mas quando uma pessoa do mundo nos liga e está necessitada, e está enferma, ou está em depressão, ou tem um problema conjugal, você tem que atender. Nem que leve 1 hora, 2 horas, você tem que atender bem essa pessoa, porque a Bíblia diz que nós temos que aprender a ouvir e ser tardio ao falar. Nós temos que aprender a ouvir as pessoas do mundo, porque a partir do momento que nós aprendemos a ouvir as pessoas do mundo, elas vêm para a igreja, elas se convertem, elas aceitam a Cristo, porque pelo nosso comportamento e pela nossa maneira de tratá-los. Então, nós temos que aprender a atender as pessoas do mundo. Não interessa se você vai levar tempo com elas no telefone, mas você tem que atender as pessoas. Então são 2 coisas diferentes, mas termino essa questão do telefone, amados. Cuide, ligue, fale o essencial. 2 minutos, 3 minutos e pá, desliga o telefone. Não fique 2, 3 horas falando coisas que não tem nem importância você ficar falando. E aí pode estar nascendo, às vezes, uma situação que depois vai causar um tremendo problema para a igreja ou para a tua família. Amém? Amém. Quero ir agora na questão das mulheres. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher que fica falando o tempo todo. Uma mulher que fica atazanando os ouvidos do marido. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteiras que morar com uma mulher que fica atazanando os ouvidos do homem. Amadas irmãs, sabe como se doma cavalo lá no Rio Grande do Sul? Olhando nos olhos. Você tem que aprender a impressionar o teu marido não pelos palavrões que você diz. Você tem que impressionar o teu marido só com os olhos. Ele tem que saber que você já está furiosa e está brava só com os olhos. Você tem que aprender. Muitas vezes nós temos que aprender a falar só com os olhos. Porque muitas vezes os divórcios, a maioria dos divórcios não são porque o marido adultera. É porque as brigas, as palavras, e começa o conflito e vão gerando consequências e um dia acaba em divórcio. A mulher, agora eu quero falar do homem. O homem é terrível, irmãos. O homem é linguarudo, o homem é agressivo, o homem é duro. O homem diz palavras duras às mulheres. A mulher é um poço profundo. Olha, eu posso te falar porque eu sou divorciado e sei porque a minha ex-mulher me deixou, pelas coisas que eu dizia para ela, pelo meu comportamento com ela, pelos palavrões que eu dizia para ela. Eu era, na minha época do mundo, todas as coisas que eu dizia, ela foi guardando, foi guardando. Mulher é um poço profundo, irmãos. O homem diz as palavras grosseiras, o homem é mal educado com a mulher vai só guardando. Ela passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela aguenta no osso. Mas a hora que ela resolve dizer
quero entrar com o divórcio, e ninguém segura a mulher. Porque ela já tomou uma decisão, de tanto que ela aguentou, de tanto que ela suportou o homem e todas aquelas palavras que o homem vinha dizendo para ela durante muito tempo. Então nós temos que tomar um cuidado com o nosso linguajar, nós temos que tomar um cuidado com as palavras que nós dizemos. Eu quero agora dizer o nosso comportamento, o nosso eu agora. Para terminar, não vamos alongar muito porque é um culto de Santa Ceia. Mas o nosso comportamento, nós temos que aprender a dizer palavras boas. Nós temos que aprender a dizer palavras boas para as pessoas. Nós temos que... Dias atrás eu vi uma pessoa e tive um debate com ela. Ela disse assim que nós não temos poder para decretar alguma coisa para as pessoas, de profecia ou alguma coisa assim. Eu disse, nós temos o poder, porque a língua diz que nós temos poder na nossa... A Bíblia diz que nós temos poder na nossa língua. Nós temos poder de decretar duas coisas, ou bênção ou maldição. E nós temos que começar a decretar bênção para as pessoas. Nós temos que profetizar na vida das pessoas. Nós temos que profetizar a conversão das pessoas. Nós temos que profetizar que as pessoas vão prosperar. Nós temos que profetizar que as pessoas têm que ter saúde, que as pessoas têm que ter sabedoria. Nós temos que abrir a nossa boca e profetizar. Porque o poder está na nossa língua. E a pessoa me perguntou, mas se você profetizar um montão de coisas boas e não acontecer nada? Bom, pelo menos eu falei coisas boas. Porque tem gente que tem a língua aí, irmãos, tão poluída, tão cheia de veneno mortal, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que diz que a nossa língua é inflamada pelo próprio inferno. E tantas vezes nós dizemos palavras más, tantas vezes nós amaldiçoamos os nossos filhos, tantas vezes a gente amaldiçoa os nossos cônjuges. E esse culto de Santa Ceia é justamente isso, para nós olharmos na cara da esposa e pedirmos perdão pelas palavras que temos dito, de olharmos na cara do esposo e pedirmos perdão por todas as coisas que nós temos ofendido. Por quê? Porque tudo isso vai ajudar a melhorar o casamento, vai começar a melhorar a família. Dizemos às vezes tantas coisas para os nossos filhos, irmãos. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe tantas vezes dizia para mim, desgraçado, dizia uns palavrões assim, irmãos, terríveis para mim. E nós temos que aprender a abençoar os nossos filhos, temos que colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e abençoar eles, e dizer, você ainda vai ser presidente da república, você ainda vai ser um jogador de futebol, você vai ser um atleta, vai ser um arquiteto, vai ser um engenheiro, vai ser uma professora, vai ser uma médica, vai ser um dentista, vai ser alguém. Você tem que aprender a abençoar os teus filhos. Todos os dias quando você levantar, antes deles irem ao colégio, você tem que encostar as tuas mãos na cabeça dos teus filhos e abençoar eles, para que eles venham ser bênçãos. Eu quero só dizer algo, irmãos. A minha filha, eu oro por ela todos os dias, toda hora que eu posso, eu sempre estou orando por ela. E ela tem nível universitário. Da minha cidade tem 5 crianças apenas que estão estudando como se fosse já na universidade. Com 12 anos ela já tem nível universitário, é superdotada. Por quê? Porque os nossos filhos nasceram para ser bênçãos. Essa semana eu estava vendo no Salmo 112. A Bíblia diz que a sua descendência será poderosa. A nossa descendência nasceu para governar. A nossa descendência nasceu para ser bênção neste mundo. A nossa descendência nasceu para serem vencedores. Mesmo que os nossos filhos estejam lá no mundo, eles serão vencedores. Porque eles são abençoados. Eu lembro, amados irmãos, para terminar, a época que eu era empresário, eu ia tão bem nos negócios, que eu dizia, tem alguma coisa abençoada nisso. E era minha mãe e meus irmãos que oravam por mim, que intercediam por mim. Eu nem crente era,
E eles oravam por mim e desejavam coisas boas para mim. E nós temos que aprender a desejar coisas boas para as outras pessoas, para os nossos amigos, para as pessoas da igreja. Já pensou nós vermos alguém daqui jogando no Benfica, no Porto? É lá da igreja, é lá da nossa igreja. Ou vermos alguém lá na SIC ou na RTP trabalhando na televisão como repórter, como jornalista, é lá da nossa igreja. Ou vermos alguém daqui se elegendo a um cargo público e nós dizemos, aquele vereador, aquele deputado é lá da nossa igreja. Lá no Brasil nós temos muito esse prazer às vezes de dizer que um deputado é da nossa igreja. A igreja que eu pertencia tinha 3 prefeitos, tinha uns 5, 6 deputados, tinha uns 20 jogadores de futebol. Por quê? Porque isso é bom, nós começarmos a nos alegrarmos com as vitórias dos outros. E nós temos que aprender a mudarmos a nossa concepção de falar e de pensar. E começar a desejar coisas boas para as pessoas. E abrirmos nossa boca para abençoá-los, para que eles venham ser bênção e para que eles venham ser muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero ficar por aqui, amados, porque o pastor Mário vai estar servindo a Santa Ceia. Eu quero agradecer essa oportunidade e espero que essa palavra realmente entre no teu coração e na tua mente, para que você mude o teu comportamento com a tua esposa. Isso é para nós melhorarmos, é para que nós sejamos crentes com excelência, irmãos. Não estamos aqui de brincadeira, porque daqui uns meses, daqui uns anos, o pastor Mário vai mandar vocês para a Suíça para ser pastor. O pastor vai mandar vocês para a Alemanha para ser pastor. O pastor vai mandar vocês para a Holanda, vai mandar vocês para a França para serem pastores. Vocês não estão aqui para brincadeirinha, não. Vocês estão aqui para melhorar em excelência como crentes, para ir às nações como casais, como famílias pastorais, para levarem um evangelho genuíno, um evangelho de reino mesmo. Então eu agradeço essa oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra venha ser bênção na tua vida, na vida da tua família, na vida, no teu trabalho, no lugar que você esteja. Não seja conhecido lá no teu trabalho por uma pessoa linguaruda ou fofoqueira. Seja conhecido lá no teu trabalho por ser crente, por ser uma mulher de Deus, por ser um homem de Deus. Aonde quer que você esteja, as pessoas têm que conhecer pelo teu linguajar, pela maneira que você fala. As pessoas já dizem, esse aí tem alguma coisa diferente. Amados, quantas vezes eu cheguei no avião, quantas vezes eu cheguei em muitos lugares, com autoridades, pessoas grandes, eles olharam para mim e diziam, tem uma coisa diferente contigo. Deus já me levou a 3 palácios falar com presidentes de países, e eles viam que havia algo diferente em mim, porque o Espírito Santo de Deus estava em mim, e está sobre a minha língua também. E nós temos que levar palavras sábias e palavras de bênçãos para as autoridades e para todas as pessoas. Eu agradeço a oportunidade, um forte aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Uma palavra dessa, se você sair daqui e for fofocar ainda, irmão, você quer ir para o inferno mesmo. Você quer ir para o inferno. Depois, na palavra dessa, irmãos, quem quiser ser fofoqueiro é porque está querendo um passaporte carimbado, não para a América, mas para o inferno. Tem muitos que procuram aí o BI, o passaporte vermelho, para ir para os Estados Unidos, né? Para poder estar livre para voar. Mas aí depois, se largar essa palavra aqui que foi dita, irmão, se continuar, você pode ter certeza. Passaporte vermelho, não sei se vai ser vermelho não, mas o trem vai ficar estreito na terra, vai. Depois é estreito na terra. Por que estreito na terra? Porque primeiramente que não vai subir, não vai para a glória. E depois que da terra, aí começa a grande tribulação. Depois, se o negócio não ficar bom, aí vai para o inferno. Pronto. Misericórdia, né? É verdade. Nós vamos estar passando o momento de Santa Ceia, e eu quero nesta noite já estar aqui